Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. No final do episódio anterior, a gente agradeceu a pessoas que entraram em contato com a gente pelo nosso Instagram, mencionaram a gente nos stories, né? E entre essas pessoas tinha a Natália Pimentel. Eu até comentei que ela falou que o nosso podcast era o canal favorito dela de saúde mental, né? Pra gente é uma honra enorme, dentro de tanta coisa que hoje em dia é feita, principalmente em redes sociais, né? Sobre saúde mental. E a Natália, além dos elogios, sugeriu um tema muito interessante, que é o que a gente vai tratar hoje, que é o estado misto, ou de características mistas, né? A gente vai ver aí o nome mais correto, particularmente em transtorno bipolar. É um quadro que confunde bastante, né? Porque quando a gente vai ler sobre transtorno bipolar, geralmente a gente vê lá explicando o polo positivo, de mania, de euforia, e um polo negativo, que é mais de depressão, aquele mais pra baixo, e aí vem e isso aí pode estar tudo junto também, que é o estado misto. Aí confunde tudo, né? Como é que pode ser isso? Coisas tão distintas estarem acontecendo ao mesmo tempo, né? Para explicar pra gente, a gente tem aqui o Dr. Thiago Turci, que tem uma primeira formação em psicologia e é também médico psiquiatra, que faz parte da equipe de saúde mental do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado pela presença, Dr. Thiago. Imagina, Luiz, eu que agradeço o convite. Como eu disse, assim como a Natália, eu sou fã aí do canal, já escuto, eu acho bem legal um espaço onde a gente possa falar de saúde mental. Quando um profissional da área me fala isso, eu dá até um arrepio, que eu falo, meu Deus, será que faz alguma coisa errada já em algum episódio? Ainda bem, tomara que não. Doutor Thiago, para começar, né, nos seus créditos eu falei aqui, é psicólogo e também psiquiatra. Isso é uma coisa que a gente fala, nossa senhora, que maravilha, né? Porque a gente sempre toma como dois profissionais que precisam complementar o trabalho e é difícil a gente ver pessoas que são os dois, né? Na mesma pessoa são os dois. Queria que você explicasse um pouquinho, né? Não faz parte exatamente do nosso tema do episódio, mas aproveitando, né? Uma figura tão rara encontrar alguém que une as duas coisas. Como é que são essas duas, como elas se complementam, né? Qual que é a diferença entre esses dois? Sim, Luiz, é muito interessante falar um pouco disso, né? Porque, por vezes, a gente encontra até certa rivalidade, né, entre profissionais das duas áreas, de um pensamento um pouco mais biológico, outro mais psíquico. Eu acredito sempre no bom senso entre as duas, né? Para se somar. O psiquismo, o ser humano é muito complexo, né? Então, como diz, a saúde mental ela é biopsicossocial. Uhum. A psicologia avalia, trabalha mais a questão psíquica do eu, da autoconsciência, da pessoa, da autocrítica. E a psiquiatria, também como a psicologia tem diversas vertentes, mas a gente tem um olhar também mais voltado para a biologia, para o funcionamento neurológico, de neurotransmissores, tratamento medicamentoso. Mas, sem dúvida, uma completa a outra. Aí, doutor Thiago, já entrando no tema do episódio, como eu falei, né, a gente falou, né, sobre transtorno bipolar lá atrás no episódio 2. E lá o doutor Montezuma, que foi o nosso entrevistado, deu já um panorama bem legal sobre o transtorno bipolar de forma geral, né? Apesar disso, né, e apesar de eu querer que as pessoas vão lá e ouçam o episódio 2, queria que primeiro você também fizesse, né, de uma forma breve, pelo menos desfazendo algumas ideias erradas que as pessoas possam ter do transtorno bipolar. Acho que a gente tem uma ideia bastante caricata, às vezes até usa, né, essa pessoa é bipolar, quando ela talvez seja um pouquinho instável, né? Queria que você fizesse um quadro um pouquinho mais próximo da realidade, né, como é que é de fato o transtorno bipolar. Eu sempre costumo ressaltar que na saúde mental a questão do que é normal e patológico, doença, é muito difícil. Hoje a saúde mental, eu acho muito legal, está sendo mais dita, mas também tá levando muito os créditos, às vezes, de dificuldades das pessoas. Né? Hoje muita gente não é mais gulosa, é ansiosa, é compulsiva. Tudo tem um diagnóstico, né? Eu não sou mal educado, eu sou bipolar. Sim. Tem alguém para levar a culpa ali. Mais fácil jogar a culpa numa coisa ali que é um transtorno. E pelo contrário, eu acho que o diagnóstico ele precisa ser bem feito para a gente melhorar a qualidade de vida e não justificar um comportamento. Eu costumo falar que a gente, olhando numa linha horizontal, tá?
do humor. Todo dia, Luiz, a gente vai ter algumas alterações sutis. Não é todo dia que você vai acordar, nossa, que dia maravilhoso, estou disposto, né? E nem todo dia a gente vai acordar triste. Mas a gente tem momentos, isso tem uma variação, tá? Então, por vezes a pessoa, eu falo, quadro de bipolaridade, o tipo 1, que é o mais característico, maníaco-depressivo, né? Onde a pessoa faz quadro de mania, de euforia muito exacerbado e de depressão mais exacerbado. Acho que não precisa nem ser muito profissional da saúde mental para diagnosticar. Claro que é uma brincadeira que eu faço, mas é mais fácil, né? Porque ele é mais delimitado, né? Mas sempre tem aí dentro uma questão de uma depressão. E aí a gente tem o tipo 2 também, né? Que é um quadro mais depressivo e por vezes a pessoa faz uma hipomania. E o estado misto é um pouco mais difícil da gente fazer um diagnóstico. A pessoa tem um quadro de humor pré-estabelecido com sintomas, uma depressão, e ela evolui com uma depressão agitada, uma instabilidade de humor muito frequente, perdas e prejuízos com muita frequência. Uma frequência que a gente diz é bem frequente mesmo. Não é assim aquela coisa, ela fica meses num estado, depois umas semanas em outro. É meio rápido. O misto é mesmo no dia, muitas vezes. No dia. Uhum. Tá? Mas não é uma constante. Ela tem alterações inconstantes do humor. Porque ela mistura, como você disse. Esses dois picos é muito misturado. Então, dentro do mesmo dia, muitas vezes a pessoa pode variar. O transtorno misto, ele começou a ser percebido aquelas pessoas que tinham sintomas depressivos, tomavam antidepressivos, mas não ficavam bem. Elas tinham uma depressão ainda, mantinham alguns sintomas, mas era uma depressão mais agitada, mais irritada. Ela tem uma reação paradoxa aos remédios para uma depressão que a gente chama de unipolar. Ela não mantém um bem-estar, uma melhora do humor, onde ela volta a ter o padrão dela. Ela fica um pouco mais, às vezes, com pensamentos mais acelerados, mais impulsiva, mais, vamos dizer, briguenta, mais explosiva. O transtorno bipolar é muito comum, isso dentro desse, que eu falei, desse eixo todo aí da bipolaridade, a pessoa tem alteração do ciclo sono-vigília e vamos chamar de energia física. Muitas vezes sente uma fadiga, uma letargia o tempo todo, chega à noite ela fica mais agitada, um pouco mais pensante, cheia de ideias, né? E isso pode ser característica de um estado misto, tá? E é muito difícil o diagnóstico. Por vezes, nós que somos profissionais, precisamos às vezes até de anos acompanhando o paciente para ter essa percepção, né, dessa alteração, da irritabilidade. Basicamente, eu costumo dizer que o transtorno misto é uma depressão agitada, não é aquela depressão melancólica. Eu sempre gosto de tentar criar uma imagem, assim, né, pra ficar claro. É difícil imaginar como é isso, né? Como é uma depressão agitada. Porque depressão, você fala, você já imagina a pessoa muito pra baixo. Muitas vezes a pessoa não consegue nem fazer atividades, né, do dia a dia, tomar banho, né, quando é muito grave. Como que é isso, só que agitado? Então, a pessoa... porque a depressão, ela tá muito ligada à tristeza, né? Então, a gente pensa na depressão, tanto que eu volto a falar daquilo do senso comum. Hoje as pessoas falam mais, eu tô deprimida do que triste. Verdade. E muitas vezes, não, tá triste, né? A tristeza existe ainda, viu? Sim, nem né? toda é depressão. Todo mundo tá deprê, né? E triste a gente ouve pouco. Então, no estado misto, a pessoa ela consegue manter a sua rotina,
Mas ela, se a gente for pegar ao longo dos anos ou dos meses da vida dela, ela tem alguns prejuízos. Isso que eu volto a falar. O que é a patologia? Eu tenho funcionamento que vai me prejudicar. Me prejudica ou prejudica a outros, tá? Então, aquela pessoa mais agitada que por vezes está cheia de ideias, pega coisas e de repente ela muda completamente de ideia até no meio do dia mesmo, né? E fica mais agressiva. Sabe, você fala, não estou entendendo muito bem, né? Tava tranquilo, a gente está combinando, de repente a pessoa vem. Só que essa pessoa, se a gente for avaliar, ela tem sintomas depressivos, tá? De desesperança, de letargia, falta de vontade, né? Que a gente fala muitas vezes de avolia ou hipobulia, que é falta de vontade de começar coisas novas, né? De esperança. Eu sempre falo que a pessoa deprimida, ela usa um óculos, que ele é negativo, que ele costuma ver tudo negativo e tem dificuldade de enxergar a luz no fim do túnel. Parece que nunca as coisas vão sair bem, né? Que pode ter um lado positivo. Então a pessoa fica um tanto quase que treinada, né? A enxergar a parte negativa da vida. Sim. Tá? Eu já li em algum lugar, uma coisa que me marcou bastante foi que desesperança devia ser até o sentimento que mais representa mais do que a tristeza, que na verdade acho que é o que a gente mais relaciona à depressão, né? Exatamente. O que aquele sentimento está gerando, né, de emoção na pessoa, né? Então essa questão da desesperança, que eu tá triste, né, é um sentimento. Se eu tiver uma perda de um ente querido, né, vencendo um luto, isso é uma tristeza, né? Mas a questão de eu ter uma sensação de desilusão, desesperança, que eu tô vivendo por viver. Uhum. Eu falo, nossa, Existindo. é existindo. A gente tem que se perguntar, mas e como eu tô vivendo? Como eu tô existindo? Sim. A medicina tem avançado muito, né, Luiz? Sim. Eu falo, tá, a gente vai viver 200 anos, estou exagerando, mas como a gente vai viver esses 200 anos? Eu acho que isso tem uma diferença importantíssima. Doutor Tiago, uma coisa que eu fiquei pensando quando eu estava, né, bolando esse tema, a gente fez também um episódio sobre irritabilidade, né, especificamente, que era um sintoma que eu achava meio vago, não entendia muito bem o que ele queria dizer. E ele me parece assim, que representa um pouco isso, sabe? Talvez uma pessoa que esteja não querendo muito que falem com ela, um pouco mais no canto dela, e se você tenta ter alguma interação, pode responder agressivamente, então guarda um pouquinho, assim, essas duas coisas, né? Uma pessoa meio para baixo, mas que também pode estar reativa a alguma coisa. É um sintoma que aparece nesses estados mistos? Muito, muito frequente, né? Eu costumo às vezes dizer que nem ela se conhece direito. Ela é uma caixinha de surpresa. Às vezes é aquela pessoa que você tem o costume, você conhece, conversa de alguma coisa e ela reage de um jeito, no outro dia é completamente diferente, que até assusta um pouco. Nossa, eu não esperava isso, né, da pessoa. E Fujita, assim, é interessante que ao longo da vida a pessoa vai tendo perdas. E eu volto a dizer, tem que tomar muito cuidado com o tratamento, que é muito comum o antidepressivo piorar esse sentimento, tá? Essa alteração rápida do humor. Sim. Tá? Falando assim, parece, todo mundo é bipolar. Misto, então. Sim. Mas não é bem assim, tá? A gente precisa avaliar a questão da personalidade da pessoa, momento de vida, idade. É sempre importante ressaltar que as pessoas que têm um diagnóstico de humor,
ela tem aí um quadro depressivo no histórico da vida dela. Geralmente se inicia no final da adolescência, no início da vida adulta, tá? E a bipolaridade, dentre os transtornos na saúde mental, é o que tem maior carga genética. É muito importante a gente detalhar muito a vida dessa pessoa, né, a família, históricos, né? É muito comum pessoas que têm um diagnóstico aí de bipolaridade fazerem uso abusivo de álcool ou de substâncias psicoativas. Sim. Mas se a gente for a fundo, essa pessoa tem também sintomas de depressão. Então, isso que eu acho que é importante dizer, mas a dúvida é muito pertinente, porque é muito difícil de fazer um diagnóstico, tá? E uma coisa que chama atenção, no caso de transtorno bipolar, é que quando a pessoa tem o período em que ela fica mais eufórica, ela acha que ela tá bem, né? Porque ela ficou um tempo em depressão, aí quando tá em euforia, nossa, melhorei muito. Ele fica com energia física mesmo, né? Com menor necessidade de tempo de sono, ele produz mais, tá? Entre aspas, porque acaba tendo prejuízos em outros aspectos da vida. Por vezes faz gastos abusivos, né? Se coloca em situações onde ele não vai dar conta depois. Sim. Porque isso tem um tempo, né? Sim. E aí, a pessoa também, às vezes, sente falta dessa sensação. Sim. Putz, doutor, eu tô bem, mas antes eu tinha aqueles períodos que eu me sentia melhor, mas é uma falsa sensação desse ganho, né? Porque ele acaba, vamos dizer, se transformando em uma pessoa que ele não é. Só que isso depois vai ter um preço lá na frente. Vai faltar. E para o paciente, doutor Tiago, essa dificuldade de perceber, justamente porque ele se sente melhor, no estado misto acontece também? A pessoa, ou ela fica meio, ou o estado meio que de mania ou de hipomania que tá junto não é suficiente para deixar ela achando que tá bem e ter mais resistência a tratamento? Como que acontece? A crítica, né, do próprio paciente que está num estado misto, ele percebe isso ou não? Então, uma das questões do transtorno de humor, né, da bipolaridade, é a dificuldade da crítica, da autocrítica. Por isso que eu falo que tem que ser uma parceria médico-paciente. Mas eu preciso conhecer muito bem o meu paciente e não julgar, é diferente. Ele é fora do contexto, é uma pessoa mais vaidosa que tá em mania. Não é isso. Mas geralmente, Fujita, a pessoa tem essa crítica quando ela está na depressão. Aí ela procura o médico, é isso que você falou, né? Mas quando ela está bem, é muito difícil dela ter essa crítica. Ela geralmente não tem a crítica desse humor um pouco mais elevado, que está saindo um pouco da característica dela, da personalidade, do eu, tá? Porque você imagina, uma pessoa que está nessa oscilação, um dos sintomas é um pensamento de grandeza. Então, quando eu estou com a autoestima boa e tal, quer dizer, acima de boa até, né? Tá exagerada um pouquinho. É muito comum, às vezes, a pessoa... mas esse médico tá inventando, ele quer me passar remédio, ele tá... E começa, às vezes, até confabular. Pode ficar um pouco mais perceptório, porque ele acha ele não quer me liberar, né? E uma coisa, Luiz, que é importantíssimo a gente salientar, que independente de medicação e diagnóstico, todo diagnóstico a gente precisa, é muito importante a gente fazer isso com a pessoa se cuidando na parte física, alimentação, esporte, tendo uma rotina, uma disciplina. Eu falo, a gente precisa começar do dito simples, para depois a gente passar a buscar mais esse diagnóstico. Porque hoje, eu acho que a gente vive numa sociedade, a gente muito ansioso. Eu quero um diagnóstico
e tomar um remédio para resolver os meus problemas. É muito importante eu tentar organizar minha rotina, horários para dormir, horários para se alimentar, para se cuidar, né? Porque senão fica muito difícil, né? Mesmo tomando a medicação, que dentro do transtorno bipolar a gente usa mais o que a gente chama de estabilizador de humor, a pessoa, se ela não tiver uma rotina de sono, de autocuidado, ela pode abrir quadros de novo, ou de mania, ou de depressão, e tudo isso traz prejuízos, né? Tanto físico quanto social para aquela pessoa. Sim. Falando com quem convive, né, com o paciente, que acho que pode ser uma pessoa que vá, de alguma forma, em algum momento, levá-la, né, e às vezes até acompanhar numa consulta, né? O estado misto é fácil de ser verificado? Ou muitas vezes as pessoas ficam mais mesmo nos extremos e não conseguem relatar essa diferença, assim, que te levaria e te ajudaria a identificar isso é um estado misto? Então, a gente, principalmente no estado misto ou na ciclotimia, a família ou a pessoa que convive com o paciente nos ajuda muito. É aquela pessoa que às vezes deixa a família até um pouco ansiosa, um pouco refém. Eu nunca sei como que ele vai reagir. E às vezes, na consulta, o próprio paciente, ele não vai te dizer isso. Sim, né? Sim. E a família faz parte, tá, Luiz, do tratamento sempre. Uhum. Né? Porque mesmo a pessoa estável, ela fazendo um acompanhamento, psicoterapia, com medicação, a gente aí tem que tomar cuidado com o outro lado, de não ficar um estigma. Então a pessoa está assistindo um filme e tal, tá dando mais risada, mais alegre. Opa, peraí. Não, tudo bem, a gente precisa dar risada, a gente precisa ficar feliz. Sim. Né? Sim. Tá totalmente compatível com o momento. Né? Ela Sim. é provocada e a família começa... Às vezes tem uma briga, fica irritada, discute, tá vendo? Ó, tem que ligar pro seu médico, hein? Acho que precisa aumentar o remédio. Tudo é relativo ao transtorno daí. Tudo, né? Então, isso é um trabalho que é importante a gente fazer com a família também. Sim. Porque cria esse estigma e a pessoa, às vezes, ela se sente encapsulada com o diagnóstico. Putz, eu não posso mais fazer nada, eu não posso ter nenhuma sensação um pouquinho, né, a mais, que já vão falar que é o transtorno, né? A hipomania, mania. Então, tem que tomar muito cuidado. O estado misto, ele é uma coisa exclusiva do espectro bipolar ou outros transtornos, só uma depressão pode ter também um momento desses ou até outros transtornos? Então, Luísa, o misto, na verdade, né, a gente tem a depressão que a gente fala unipolar, tá? Que é aquela depressão mais clássica, mais melancólica que a gente comentou. O misto, ele entra assim dentro do espectro da bipolaridade. Outros transtornos na psiquiatria, hoje também a gente ouve muito falar em transtornos de personalidade, né, que entra dentro de outra caixinha, um outro cluster. Aliás, a Natália, doutor, desculpa interromper, a Natália que sugeriu esse tema, né, que eu falei lá no começo, ela até comentou, então acho que é uma pessoa bem interessada no assunto, ela até falou, até às vezes as pessoas ficam meio confuso com borderline, né, algum quadro, o estado misto, né, falando do estado misto. Acho que aí talvez possa ser legal fazer uma diferenciação, até saindo para outros possíveis transtornos dentro da psiquiatria, né? Que podem confundir. Por si só, o misto eu já acho confuso. E até pra gente, profissional, é muito confuso. Em média, Luiz, demora de 6 a 10 anos para um diagnóstico. Pois imagina, quando tem ele, né? E você falou tudo. O transtorno borderline é primo irmão gêmeo. É muito difícil. Mas, eu fiz o diagnóstico, fechei. É para a vida toda? Na saúde mental, não. Às vezes, alguns detalhes mudam e a gente percebe. O borderline, né, o limítrofe,
ele e o transtorno de humor misto são muito parecidos. É uma instabilidade muito constante do humor. Essa depressão, muitas vezes, de repente isso vira do nada para uma euforia, uma irritabilidade, uma ansiedade mais agitada, mais irritada, e observar o que esse comportamento traz de prejuízo. Isso que eu sempre digo. Porque todo irritado é bipolar? Não. A gente tem questão da personalidade, tá? Não é um transtorno do humor. O humor, geralmente, tem mais a ver com neurotransmissores. Uma medicação, muitas vezes, ela tende a ajudar um pouquinho a mais do que num transtorno de uma personalidade borderline, por exemplo. E interessante que o tratamento medicamentoso das duas são muito parecidos, são praticamente iguais. Pegando essa imagem que você colocou, Dr. Thiago, do irmão gêmeo, né, transtornos gêmeos, tem algum sinalzinho que um tem e o outro não tem? Que isso é o que, ao longo de acompanhar um paciente, quando acontece isso, eu consigo trazer mais para um do que para outro? Sim, conhecendo o paciente, muitas vezes a maneira que ele costuma agir, até com um médico mesmo, a resposta terapêutica, né? Quando o paciente tem um transtorno de humor, ele tende a responder melhor e mais rápido ao tratamento medicamentoso, tá? Porque a personalidade, o que a gente chama de transtorno de personalidade, que é onde o borderline encaixa, né? Isso. É um construto do eu, da minha relação minha com o mundo, da minha visão do mundo, né? Então, a reação àquilo que é externo tende a mudar o meu humor. Mas as duas são muito parecidas. Eu costumo dizer, Fujita, que na saúde mental, todo paciente que entra no meu consultório é um novo jogo de xadrez, que eu tenho que jogar junto com ele, né? A gente vai desmistificando aquele paciente. Porque você imagina, você marcou uma consulta comigo, aí no caminho aconteceram diversas coisas aí que te tiraram do sério, que deixaram você mais irritado e tal. E aí a gente começa a consulta, você pode estar ansioso, é a primeira vez que vai no psiquiatra, provavelmente você vai se apresentar de uma maneira, né, do que se fosse totalmente o inverso, percurso ok, num dia que está perto de chegar às suas férias. Sim. E o diagnóstico, ele é importante até para o médico, para a pessoa compreender, mas não é tudo, né? Tem muitos pacientes que às vezes chegam e querem sair com um diagnóstico na mão. E provavelmente eu vou errar. Se for 50 minutos, né? Lógico, a gente tem algumas características, né? Que a gente vai pensar em um quadro clínico ou outro, mas eu acho que é importante a gente ressaltar de lembrar do bem-estar, tá? Antes do diagnóstico. Você comentou um pouquinho antes sobre o uso de substâncias, né? E aí tem um livro que eu uso, que é de casos comentados, que falava sobre sintomas maníacos desencadeados por medicamento, né? No caso, era a prednisona lá que falava no caso. Para estado misto, existe alguma coisa assim, especificamente? Algo externo que a pessoa possa ter consumido ou algo acontecido que desencadeie o estado misto, especificamente? Sim, é bastante comum, né? Drogas psicoativas, o próprio antidepressivo, né? Às vezes a pessoa está numa depressão, num estado de depressão unipolar, e começa o tratamento muito comum com o antidepressivo, e ela tem uma melhora em alguns aspectos, mas ela fica com melhora, às vezes, da tristeza, como a gente disse, mas ela mantém, às vezes, uma letargia, uma desesperança, mas aí ela fica mais irritada, mais impulsiva, com pensamentos mais acelerados. Então, e o estado misto, ele foi mais pesquisado, mesmo, Fujita, até devido
ao tratamento da depressão unipolar com antidepressivo. Uhum. Que muitas vezes a pessoa não tinha aquela melhora que a gente esperava, né? De melhorar e ficar um padrão de um humor mais estável. Ela melhorava, mas ficava mais impulsiva, mais irritada, mais agitada. Tanto que na bula do antidepressivo tem assim, né, que esse remédio pode aumentar as chances de suicídio, que às vezes a pessoa melhora da parte da volição, né, da energia também física, mas ela continua com aquele sentimento, com aquela ruim, o que chamam, né, de angústia, aquela dor, e ela às vezes consegue executar. Então, por isso que tem que tomar cuidado também com o antidepressivo, né? É importante ser prescrito sempre por um profissional, né, da saúde mental que saiba manejar esses efeitos colaterais indesejados. Agora, já encaminhando para o final aqui, doutor Thiago, ainda falando em tratamento, né? Entre transtorno bipolar que tenha estado misto e um transtorno bipolar que não tenha, tem alguma diferença no tratamento? Geralmente, Fujita, o tratamento é com estabilizador de humor, nos dois, tá? Muda, talvez, o perfil da medicação, que a gente tem alguns tipos de estabilizadores de humor, um clássico, muito usado, antigo e muito bom, é o sal do lítio, né, o carbonato de lítio. A gente tem alguns estabilizadores de humor que são medicações inicialmente para epilepsia, para convulsão, né, que também são medicações para usar para estados mistos ou para bipolaridade, entre outros, né, o que a gente chama de antipsicótico, mas são remédios que que a gente utiliza para estabilizar o humor e não só o antidepressivo. Então eu não posso usar antidepressivo? Não é bem assim. A pessoa, quando tem um diagnóstico de uma bipolaridade ou dentro aí do espectro bipolar, ciclotimia, transtorno misto, bipolar tipo 1, tipo 2, tem alguns autores que ainda denominam vários outros tipos, tá? A gente precisa ter essa estabilidade aí do humor. Se a pessoa mantiver sintomas depressivos, eu posso usar o antidepressivo, tá? Mas aí ela vai melhorar os sintomas da depressão sem ficar com aquela oscilação eufórica, irritável, impulsiva. Sim. Tá? Sim. Então, mas isso, Fujita, muitas vezes são detalhes. Sim. É o xadrez que você falou, né? Eu falo que um tratamento na saúde mental a gente vai lapidando. E a base de tudo é o autoconhecimento. Paciente, né, buscar uma psicoterapia e ele se perceber. Isso que eu ia perguntar, Thiago, aproveitando sua formação também em psicologia, né? Como é que entra a psicoterapia nesses transtornos que a gente acaba até levando muito para o lado do medicamento, né? Pela gravidade, né, dos casos, a gente sempre imagina que, nossa, medicamento precisa e esquece de falar do papel de uma possível psicoterapia, né? Nesses casos, qual que é a importância? E é fundamental, porque a psicoterapia, a pessoa ela começa a conhecer melhor o seu sentimento. E é tão difícil a gente verbalizar sentimento. Então, quando eu começo a falar dele, eu começo a ter mais contato e a conhecer melhor o meu sentimento. E eu começo a olhar. E eu só vou conseguir conhecer alguma coisa, enxergar e mudar quando eu olho e eu sei que ele existe. Porque senão não tem como, né? Se eu não sei que existe, eu vou tratar o quê? Eu vou olhar para quê? Se é invisível, né? Então, essa questão da autopercepção é extremamente importante. Vou supor, hoje a gente tem uma rotina de trabalho intensa, tal. Poxa, mas o que é cansaço
Às vezes eu estou irritado do excesso de trabalho, o que é do meu transtorno de humor? Sim. É muito sutil. Se você nunca reflete sobre isso, né? O trabalho da psicoterapia é melhorar a crítica do paciente. Né? Do paciente vir, às vezes, falar, putz, doutor, tô voltando a dormir mal, chega à noite, eu vou deitar para dormir, meus pensamentos já começam. Ó que bacana. A pessoa já está, antes de acontecer, ela já está notando mudanças sutis. Eu costumo falar, para quem gosta de futebol, né? A gente, às vezes, não enxerga quando recebe o cartão amarelo. Deixa só chegar no vermelho para procurar ajuda. Sim. E esse exemplo do ir dormir, acho que é muito bom, né? Porque é totalmente diferente de uma pessoa que não tenha esse autoconhecimento e passa a dormir pouquíssimo porque tá trabalhando, ou sei lá, e achando que isso tá bom, porque aí, né, ela tá ótima naquele momento. Né? Nossa, eu tô... Só que a pessoa que já se conhece, ela sabe depois, putz, eu vou pagar um preço alto. Não tá legal. E é comum, Fujita, às vezes a pessoa depois fica envergonhada, porque ela fica mais, que a gente fala com morelado, mais piadista, brinca com todo mundo, não tem muito papas na língua, né? Tá produzindo, tá não sei o quê, mas tá com... Às vezes perde o filtro e depois ela fica mais deprimida até por questões do comportamento dela, da própria evolução da doença, mas também de atitudes e comportamentos que ela teve nesse período. Então, esse autoconhecimento, tudo isso tem um tempo, né? É um tanto demorado, mas a pessoa, quando ela se percebe, né, ela começa a ter essa avaliação sutil, ajuda muito a ele e a nós, né, profissionais. O remédio, ele ajuda a remediar uma melhora. Então, não vamos sair aí tomando remédio à torta direita, sair tratando, tudo é patológico, tudo é doença. Tá? Eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, com o diagnóstico, com excesso de medicamento e buscar, eu falo, sempre zelar, primeiro, o autocuidado. Até para o remédio agir bem, a gente precisa estar se cuidando. Eu costumo usar, pega um carro excelente, não sei, que aqui no Brasil acho que no mundo todo é caro, uma Ferrari. Se eu colocar um combustível ruim, vai estragar. Ela não vai ser uma Ferrari, né? Então a gente precisa se cuidar, buscar o autoconhecimento e a medicação servir para estabilizar, para manter a gente, né, nessa qualidade de vida que eu acho que é o que a gente busca. Né? Se for para viver, como a gente falou, 200 anos, que seja com qualidade. Perfeito, Dr. Thiago, como um ótimo fechamento aqui. Ainda assim, tem alguma mensagem? Geralmente as pessoas têm assim, eu gosto sempre de deixar isso muito marcado. Tem alguma coisa que você queira deixar como uma última mensagem para os ouvintes? Eu costumo falar assim, para a gente não usar o diagnóstico como desculpa ou responsabilizar qualquer diagnóstico por alguma atitude nossa. Pelo contrário, o diagnóstico ele é importante para que, se eu tiver um diagnóstico, eu tratar e conseguir amenizar aquilo que me trouxe prejuízo. E não eu continuar agindo de maneira a me prejudicar ao outro e responsabilizar o meu diagnóstico. Lembra que quem tem o diagnóstico é a própria pessoa. E isso é para a gente usar como reforço em orientação e ter mais ainda disciplina. Perfeito, doutor Thiago. Foi ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Acho que esclareceu muito os nossos ouvintes. E a Natália, né? Pode escrever de novo pra gente. Se ela permanecer com uma dúvida, a gente chama você de novo aqui para esclarecer. Fica à vontade. Eu fico à disposição, Luiz. Obrigado. Um abraço, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Como vocês viram aí, né, a gente fez a sugestão de pauta da Natália Pimentel, então mandem pra gente, né, se vocês tiverem ideias, assuntos que vocês queiram que a gente trate aqui, manda pro nosso Instagram.
Falando em Instagram, quero aqui fazer um pedido de desculpas, né? Que o Lucas Cabreira Leal mandou pra gente, mencionou a gente num story. Só que eu sou pessoalmente muito ruim de Instagram, então eu não vi a tempo, né? Story tem aquele negócio de expirar depois de, acho que 24 horas. Então eu não sei se ele tava falando bem ou se ele tava criticando a gente. Espero que ele tivesse mandando um elogio. Se ele tivesse mandando um elogio, muito obrigado aí, né, por ter falado da gente. Se tivesse criticando, peço que mande de novo, que eu tô me disciplinando agora a ver, pelo menos todo dia, uma vez, né, as mensagens e menções que são feitas pro @entrementespodcast. Esse episódio teve edição da Silmara Elis, roteiro e apresentação minha, e a trilha é do Paulo Garfunkel, nosso amigo Magrão. Obrigado, gente, e até o próximo.